Olá, nesta aula vamos estudar sobre o ITR, Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural ele é de competência da União, conforme artigo 153, inciso 6 da Constituição. O ITR ele tem uma função eminentemente extrafiscal, o que significa que ele tem a finalidade de intervir em uma situação, nesse caso, de caráter social. Por quê? De caráter econômico também, mas muito mais social, porque procura evitar a acumulação de terras improdutivas. Então, quanto mais produtiva a terra, menor ela vai sofrer a incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural. Ele é um imposto progressivo, conforme o próprio parágrafo 4º, inciso 1º do artigo 153. Quanto mais for improdutiva a terra, ou seja, quanto menos produzir, maior vai ser a alíquota. Então, aí fica bem caracterizada, em razão dessa progressividade, a função extrafiscal do ITR. O inciso 2º do parágrafo 4º traz uma imunidade específica. Não vai incidir o ITR sobre glebas rurais de pequeno tamanho, desde que seja explorada por uma pessoa, por um proprietário que não tenha outro imóvel. Então, quando o proprietário não tiver outro imóvel, desde que seja uma pequena gleba rural, que a lei, que é o Estatuto da Terra, define a dimensão da gleba rural, isso varia de acordo com a região do país. Essa definição do tamanho da pequena gleba rural vai fazer com que, se ela for explorada por um único proprietário que não tenha outro imóvel, ela seja imune. Outra peculiaridade também prevista na Constituição é que a União poderá delegar a capacidade tributária ativa, significando que a União poderá entregar aos municípios o poder de fiscalizar e arrecadar o ITR. Isso acontece porque a União ela já reparte a receita do ITR com o município. 50% da receita do ITR pertence ao município onde está o imóvel rural. E, por vezes, a União ela prefere não investir com pessoal, equipamentos para a fiscalização do ITR, que é um tributo que tem muitas peculiaridades. Tem que se olhar a produção da terra, olhar a utilização da terra, a área da terra que é destinada à proteção ambiental, à APA. Então, tudo isso acaba interferindo no cálculo do ITR. E ele é um imposto em que o contribuinte ele declara essas informações e o fisco depois precisaria fiscalizar. E para fiscalizar, ele teria que diligenciar nessa unidade rural para verificar se tudo aquilo que está informado é verídico. Por isso, ele prefere a União, ela prefere delegar a capacidade tributária ativa ao município, que está ali, né, exatamente onde está o imóvel rural e tem mais facilidade e menor custo para poder fiscalizar esse tributo. Se ocorrer essa delegação, isso se dá através de convênio, o município tem que celebrar um convênio com a União. Ocorrendo esse convênio, o município passa a fiscalizar e arrecadar o ITR e não pode, de maneira alguma, renunciar a qualquer receita do ITR, significando que ele vai ter que cumprir a lei do ITR, porque a competência não foi delegada. A competência permanece com a União, a competência tributária. Então, é a União que vai legislar sobre o ITR. Mas a atuação da fiscalização e a própria arrecadação ficará a cargo do município caso haja a celebração desse convênio. Se isso acontecer, o município fica com 100% da arrecadação. Tudo que for arrecadado de ITR passa a ser do município. Se não houver o convênio, ele terá 50%, porque a União arrecada e repassa 50%, destina 50% da receita do ITR ao município onde está o imóvel rural. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo do ITR? Qualquer pessoa que tenha o direito de gozo em relação ao imóvel rural.
A princípio será o proprietário. O proprietário é aquele que tem, né, os plenos poderes sobre o bem imóvel, detém a plena capacidade a respeito, né, de todos os poderes inerentes à propriedade. Ou então, aquele que tem um domínio exclusivo, ou aquele que está na condição de coproprietário. Esses são contribuintes do ITR, são sujeitos passivos. Outra possibilidade de sujeito passivo é aquele que tiver domínio útil, o enfiteuto, usufrutuário. Esse que tem usufruto ou enfiteuse, ele também será contribuinte do ITR, porque é ele que está utilizando o imóvel. Também o proprietário ad usucapione, melhor dizendo, o possuidor ad usucapione. Quem é esse possuidor ad usucapione? É aquele que, embora não tenha o título de propriedade registrado no cartório de imóveis, ele se porta como se fosse proprietário. Ele exerce ali a posse plena sobre o imóvel, embora não tenha propriedade. Essa pessoa que age com o chamado animus domini, né, com a vontade de dono, como se dono fosse, ele também é contribuinte do ITR. Vejam que não é essencial que o imóvel rural esteja em nome do titular para que ele seja contribuinte do ITR. Mesmo aquele indivíduo que exerce a posse, mas a posse ad usucapione, a posse com características de dono, ele também é contribuinte do ITR. Fato gerador. O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel, por natureza, localizado fora da zona urbana do município. E veja, aqui nós estamos diante daquele fato gerador periódico, porque o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil, o possuidor, que estiver nessa condição no dia 1º de janeiro de cada ano. É um fato gerador periódico, ele acontece todo dia 1º de janeiro de cada ano. Então, aquele que no dia 1º de janeiro estiver nessa condição, ele será sujeito passivo e o fato gerador acontece no dia 1º de janeiro de cada ano. A base de cálculo. A base de cálculo do ITR é talvez o elemento de maior complexidade. Utiliza-se o valor fundiário, que é o valor da terra nua, no dia 1º de janeiro de cada ano. Mas não é só isso, porque você tem reduções de base de cálculo, que são exatamente o desconto de áreas que são produtivas, retirada de áreas que são áreas de reserva ambiental, de proteção ambiental. Então, tudo isso tem que ser retirado da área do imóvel para que seja aplicado o valor fundiário à área restante. Então, isso torna o cálculo do ITR um pouco mais complexo. Por terra nua, entende-se o valor de mercado, excluindo-se o valor de construção, benfeitoria, culturas, compreende o valor de árvores e frutos pendentes do espaço aéreo e do subsolo. O que significa isso? Não se leva em conta aquilo que foi agregado pelo homem, ou seja, as construções, né, a casa da fazenda, galpões, silos, tudo isso não é considerado para fins de cálculo do ITR. Né? Culturas permanentes, ou seja, aquela área que permanentemente é plantada pelo homem, e por exemplo, uma área com pés de café. Né? Essa área com pés de café é uma cultura permanente, não é uma cultura que tem que estar sendo renovada periodicamente. Então, essa área ela não é considerada no momento do cálculo do ITR. Agora, outras plantações, como árvores, frutos pendentes. O que é árvores essa? Árvores que fazem parte ali da ambiência, daquele meio ambiente, daquele habitat. Né? Seria aquela área justamente que não foi explorada pelo homem. Então, essa área, os seus frutos pendentes dessas árvores, elas são consideradas no cálculo de ITR. Por quê? Porque elas não sofreram a ação do homem.
e não estão, por exemplo, numa área de reserva ambiental. A área ambiental, a reserva obrigatória, ela obviamente não entra no cálculo. Mas aquela área justamente que o proprietário não explorou, essa área vai ser considerada, inclusive as árvores que estiverem nessa área serão consideradas, porque elas têm um valor econômico e elas não são fruto da ação do proprietário. Tudo aquilo que for fruto da ação do proprietário, ele não é considerado no cálculo para fins de base de cálculo do ITR. As alíquotas, como a gente viu, são progressivas e são proporcionais conforme o grau de utilização da área rural. Quanto mais utilizada a terra, menor será a alíquota. E essa alíquota ela vai repercutir exatamente na área que não foi utilizada, que não foi adequadamente utilizada, que está subutilizada. Tudo isso é levado em consideração no cálculo do ITR. Outras questões importantes, né? E se o imóvel estiver em mais de um município? Isso acontece, né? O imóvel rural, a cerca do imóvel rural não leva em conta o território do município, leva em conta a área que foi adquirida pelo produtor rural. Então, principalmente naqueles imóveis que são limítrofes entre 2 municípios, entre 3 municípios, é natural que parte do imóvel esteja no município e parte em outro. O que vai ser considerado para fins de enquadramento do imóvel? A que município esse imóvel vai pertencer para fins de tributação do ITR? Por que isso é importante? Porque o imóvel recebe parte o município recebe parte, né, do ITR. 50% do ITR pertence ao município onde está o imóvel, né? Então, é preciso definir a qual município esse imóvel pertence quando ele delineia ou o território dele, a área dele, melhor dizendo, pertence a mais de um território de um município. Então, o critério é a sede do imóvel. Então, a sede da fazenda, a sede daquele imóvel rural, é que vai ser considerado para fins de localização do imóvel rural. Se o imóvel não tiver sede, será a área onde estiver a maior parte do imóvel. Então, duas situações. Existindo sede no imóvel rural, o território dele será considerado que ele está no território do município onde a sede está, a sede do imóvel rural. Se não houver sede no imóvel rural, se não houver uma casa, se não houver uma área, uma habitação que configura a sede desse imóvel rural, se não houver, então será considerado a maior parte, né, do imóvel que esteja em determinado município. Então, se a maior parte está no município A, e ficou 20% está no município B e 80% no A, será considerado que esse imóvel rural pertence ao município A. E lembrar, mais uma vez, eu falei logo no início, da imunidade específica, que é aquela concedida para glebas rurais, definidas em lei, e eu já estou informando a vocês que é o Estatuto da Terra, que diz que se esse imóvel rural for considerado uma pequena gleba rural, conforme o Estatuto da Terra, e ele foi explorado por um só proprietário que não possui, ou então com sua família e não possui outro imóvel, esse imóvel será imune ao ITR. Era isso que tínhamos para conversar sobre ITR. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que foi apresentado nessa videoaula, deixe sua pergunta aqui na minha caixa de perguntas do meu Instagram, que ela será respondida, ou pelo próprio Instagram, ou então numa outra videoaula que eu esclarecerei a sua dúvida. Não fique com dúvidas. Muito obrigado.